A história e origem do Dia Internacional da Mulher. A luta das mulheres por melhores condições de vida e trabalho começou a partir do final do século IX, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de 15 horas diárias, os baixos salários e a discriminação de gênero eram alguns dos pontos debatidos pelas manifestantes da época. De acordo com os registros históricos, o primeiro Dia da Mulher foi celebrado nos Estados Unidos em maio de 1908, um dia que mais de 1.500 mulheres se uniram em prol da igualdade política e econômica no país. Você concorda que as mulheres podem ter os mesmos direitos dos homens? Bom, além de concordar, isso é uma coisa prevista na nossa Constituição, né? A igualdade de gênero em direitos é uma coisa que está escrita na nossa Constituição e na prática deveria ser respeitada. Mas enquanto isso na prática não ocorre 100%, a gente tem que caminhar e se unir para que aconteça mais ainda. A gente tem que se unir, se unificar para fortalecer nossa luta por essa busca de direitos. O que você acha sobre as mulheres estar conquistando vários direitos que anos atrás não era possível? Além de maravilhoso, não tem outra palavra para descrever esse momento de mulheres conquistando espaço, a não ser a palavra necessário. É necessário que a gente ocupe isso tudo, é necessária essa nossa luta, e é necessário que os homens não se denominem feministas ou coisa assim, mas que nos apoiem também. A gente tem que se unir para lutar junto e os homens se unirem à nossa luta para nos apoiarem. Vários acontecimentos levaram na criação de um dia especial para as mulheres. Um deles foi um incêndio em uma fábrica de camisetas em Nova York, ocorrido em 25 de março de 1911, levando à morte de 146 pessoas, sendo 129 mulheres. O número de vítimas se explica pelas péssimas condições de trabalho e porque a porta de saída estava fechada para impedir a fuga das trabalhadoras. Devido a este incêndio, foi criado um mito que foi noticiado por jornais alemães, no qual dizia que as empregadas teriam começado uma greve em 8 de março de 1857 em Nova York, que na verdade não aconteceu. No entanto, o dia 8 de março teve origem com as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho durante a Primeira Guerra Mundial em 1917. Uma manifestação que contou com 90 mil russas ficou conhecida como Pão e Paz, sendo este o marco oficial para a escolha do Dia Internacional da Mulher, data que somente foi oficializada em 1921. Como você definiria o empoderamento das mulheres? O empoderamento é uma coisa interessante, né? Porque tem muita gente que confunde o empoderamento com o feminismo, sendo que um faz parte do outro, mas são coisas distintas. Por quê? O feminismo vai ser aquele movimento social em que as mulheres, elas lutam pela igualdade de direitos, né? Por mais que as mulheres tenham os mesmos deveres que os homens na sociedade, elas têm muito menos direitos garantidos, são previstos por leis, mas ninguém garante a efetivação desses direitos e, portanto, o feminismo luta por isso. Já o empoderamento, ele vai ser uma consequência do feminismo, porque a mulher, quando ela é empoderada, ela reconhece o seu direito, ela reconhece o seu dever, ela sabe das suas capacidades e ela não deixa que ninguém diga o contrário, né? E quando uma pessoa tenta subjugar, ela questiona, ela refuta o argumento. Então a mulher empoderada, ela vai ser aquela que reconhece a sua verdadeira força e sabe que ser mulher é ser capaz de fazer muitas coisas tal qual um homem pode fazer. Após isso, houve transformações trazidas para a Segunda Revolução Industrial, onde fábricas incorporaram as mulheres como mão de obra barata. No entanto, devido às condições insalubres de trabalho, os protestos continuaram frequentes. Também nas primeiras décadas do século, as mulheres começaram a lutar pelo direito ao voto e ações políticas. Apesar disso, por muito tempo a data foi esquecida e acabou sendo recuperada apenas com o movimento feminista nos anos 60. A ONU, Organização das Nações Unidas, por exemplo, só foi reconhecer o Dia Internacional da Mulher em 1977. Por que o Dia Internacional da Mulher é importante? Valorizar a mulher deve ser feito todos os dias, mas nem sempre a gente tem um momento efetivo para parar e refletir como está acontecendo aí a situação da mulher no nosso cotidiano, na vida social, familiar. Então, ter um momento, um dia, onde toda a população comemora e para refletir o que está dando certo, o que está dando errado, ou o que precisa melhorar,
é de muita importância para que assim a gente consiga evoluir cada vez mais nesses direitos que tanto buscamos nós mulheres. Qual mensagem você gostaria de deixar para homens e mulheres no Dia Internacional da Mulher? Que os homens valorizem as mulheres que têm dentro de casa, mães, irmãs, a esposa, a filha, porque esse tratar, esse cuidado vai refletir no que essas mulheres vão esperar da sociedade, vão se sentir valorizadas e sempre buscando ser acolhidas. E principalmente, respeito. Mulheres, respeito em si, valorizem-se, imponham os seus limites, e esse equilíbrio entre respeito, homem e mulher, é que vai ter uma sociedade cada vez mais equilibrada e em paz. Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como exemplo de resistência e conscientização para as desigualdades de gênero em toda a sociedade. Bárbara, o que é ser mulher para você? Bom, para mim ser mulher é uma coisa muito difícil, né? Nós mulheres, nós já nascemos com o fardo de ter que ser a do lar, ser a gentil, ser a ponderada. E ao mesmo tempo, graças aos avanços, né, do pensamento humano ao longo do último século, a gente ainda tem que conciliar trabalho e estudo. Se a gente for olhar, ser mulher hoje em dia é uma das coisas mais complexas que tem. Porque ao mesmo tempo em que a mulher ela pode trabalhar e ser independentemente financeira, ela precisa ainda se obrigar a cuidar do seu lar, porque, de acordo com os parâmetros sociais, o homem ele só ajuda, mas a obrigação ainda é taxada somente à mulher. Isso é muito confuso, porque se a mulher ela tem condições de se manter sozinha, de ser uma mulher trabalhadora, de ter atitudes semelhantes a um homem, por que dentro do ambiente doméstico ela ainda precisa receber aquelas funções exclusivamente? Por que não pode haver uma divisão de tarefas, por exemplo? Outra coisa que é complexa também na questão de ser mulher é porque nós vivemos em uma sociedade em que a mídia impõe um padrão de beleza, um padrão de personalidade, e se você não seguir esse padrão, se você não seguir esse estereótipo, você não é taxada como uma mulher de verdade. E isso é muito ruim, principalmente para o emocional. A quantidade de mulheres cada vez mais jovens que sofrem com problemas emocionais tem aumentado. E tudo isso por quê? A gente é bombardeado a todo momento com informações de como ser, de como agir, e se você não fizer isso, você não vai ter sucesso na sua vida pessoal. Então isso é muito complicado e muito desgastante. Ser mulher não é para qualquer um, não, né? E eu acho interessante que, graças ao movimento feminista, muitas mulheres elas percebem a dificuldade disso e elas questionam e elas lutam para tentar mudar esse quadro. Né? Os discursos, principalmente nas grandes cidades, vai ser um discurso de que a mulher ela tem o mesmo dever que o homem, portanto ela tem o mesmo direito. Então, em um emprego, se ela trabalha fazendo a mesma coisa que o homem, ela merece por direito ter o mesmo salário. Dentro de casa, se eu tenho um companheiro, se eu tenho um filho e ele vive sobre aquele teto, então a obrigação dele é também cuidar daquela casa, não somente da mulher. Ela não é empregada. Ela é uma pessoa que vive lá também, né? E então, o feminismo ele veio para tentar mudar esse paradigma do que é ser mulher, e eu acho que à medida que os anos vão passando e as informações vão sendo difundidas, isso daí está melhorando o quadro das mulheres. Por mais que ainda haja muitos crimes relacionados à mulher, muita violência emocional, muita violência física, estupro principalmente, as mulheres elas estão mais conscientes agora. E isso é um ponto muito positivo. Porque a gente sabe que para reverter um problema, o primeiro passo é a informação. E é o que está acontecendo agora. A informação está sendo cada vez mais difundida. A cada dia mais, as mulheres estão se tornando mais empoderadas. E isso vai ser o grande marco. Quanto mais empoderadas elas forem, quanto mais conscientes das suas capacidades elas forem, melhor vai ser o comportamento de uma mulher na sociedade. E o comportamento da sociedade em relação à mulher.